pessoal, prosseguindo no nosso conteúdo de propaganda eleitoral, hoje nós vamos tratar da propaganda no rádio e na televisão. Nós vamos inicialmente abordar as regras gerais desse tipo de propaganda e também vamos falar de debate nesta aula. Vamos lá. Os serviços de radiodifusão de som e imagens, eles são serviços que são autorizados pelo poder público, né? Então, eles são, por concessão, autorizados pelo poder público a funcionar. E por esse motivo, a lei eleitoral impôs severas limitações a essa forma de propaganda. E por isso ela é detalhadamente disciplinada nos artigos 14 ao artigo... por 14 artigos da lei eleitoral, que vão do artigo 44 ao artigo 57. E também é regulada pela resolução da propaganda. Qual que é o objetivo de tanta norma para regular a propaganda no rádio e na TV? O objetivo é, como sempre, né, como a gente estudou lá nos princípios, prevenir eventual desequilíbrio entre os candidatos, devido, nesse caso da TV e do rádio, ao alcance massivo dos meios de comunicação e também a facilidade de manipulação do eleitorado. Então, vamos ver a partir de agora as regras gerais. A propaganda eleitoral no rádio e na TV ela é restrita ao horário gratuito, sendo proibida a propaganda paga. A gente viu no item anterior que a propaganda na imprensa escrita ela é paga, né? Ela só pode ocorrer se o interessado for lá e pagar. É diferente no rádio e na TV. Só pode existir propaganda eleitoral no rádio e na TV de forma gratuita. A partir do dia 30 de junho do ano da eleição, as emissoras são proibidas de transmitir qualquer programa apresentado ou comentado por pré-candidato ou pré-candidato. Se acontecer essa transgressão, a multa aplicada à emissora é de R$ 21.282.000 a R$ 106.410. Uma multa pesada, uma multa alta, porque é aplicada a empresas, né? E também o candidato que transgredir essa norma pode estar sujeito ao cancelamento do registro de candidatura. Vejam que essa é uma modalidade de cancelamento de registro de candidatura prevista na norma da propaganda. Não é naqueles ilícitos eleitorais que são apurados em AIS, AIME, etc. A partir do dia 6 de agosto do ano da eleição, caminhando mais um pouco, né, é proibido as emissoras de rádio e TV, em sua programação normal e no noticiário, transmitir, ainda que sob a forma de entrevista, imagens da realização de pesquisa eleitoral ou qualquer outro tipo de consulta popular. Qual que é a intenção da norma? Preservar o sigilo do voto, tá? Então, é proibido veicular essa realização da pesquisa, a coleta da pesquisa, não o resultado. O resultado é possível. Também é proibido, a partir do dia 6 de agosto, veicular propaganda política. É proibido, isso de qualquer natureza, tá, gente? É proibido dar tratamento privilegiado a candidato ou candidata, ou também a algum partido, federação ou coligação. A exceção são os programas jornalísticos ou debates políticos. Nesses dois tipos de programa, que são os programas jornalísticos ou os debates, pode ser realizado com candidatos que estão mais bem colocados nas pesquisas. E isso não constitui nenhum tipo de ilícito eleitoral, tá? Agora, se for transgredida alguma outra norma, alguma outra regra durante a entrevista, esses excessos, esses abusos podem ser apurados eventualmente. Também é proibido, a partir do dia 6 de agosto, veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou candidata, partido, federação ou coligação, ainda que essa crítica ou essa alusão seja dissimulada, exceto, como já dito, os programas jornalísticos ou os debates. Também é proibido divulgar nome de programa que se refira a candidato ou candidato escolhido em convenção, inclusive se coincidente com o nome na urna eletrônica, também sob pena de cancelamento do registro. Quanto aos debates, eles também podem ser realizados a qualquer tempo pelas emissoras de TV e de rádio,
de modo gratuito, né? Não pode ser pago a ninguém para realizar um debate, é de responsabilidade da emissora, mas existem algumas regras. As regras, as regras do próprio debate, elas são estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e as emissoras interessadas. Tem que haver a concordância para aprovação dessas regras de até 2/3 de candidatos aptos na eleição majoritária, partidos e federações com candidaturas aptas no caso de debates na eleição proporcional, que são para os cargos do Legislativo. É necessário dar ciência da realização do debate à Justiça Eleitoral, nos termos do que prevê o artigo 46 e parágrafo 4º desse mesmo artigo. Qual que é o prazo para a realização de debate? A lei não estabelece. Portanto, o debate entre os candidatos, ou nesse caso, pré-candidatos, pode ocorrer antes do período eleitoral. Mas é necessário, sempre, que seja assegurado um tratamento isonômico e que não haja pedido explícito de votos. Num debate, num eventual debate realizado antes do período eleitoral, não pode haver pedido explícito de votos. Claro que num debate realizado durante o período eleitoral, onde no período no qual é liberada a propaganda, pode haver pedido explícito de votos. O prazo final para a realização dos debates é 48 horas antes da eleição, e nesse ponto vocês já devem estar familiarizados, né? Da gente falar sempre que 48 horas antes da eleição não pode várias propagandas, porque na verdade é uma regra geral que está estabelecida no artigo 240, parágrafo único do Código Eleitoral, com algumas exceções, como a gente viu, por exemplo, do comício de encerramento. Todos os candidatos devem ser convidados para o debate? Todos que estiverem aí com seu registro de candidatura requerido à Justiça Eleitoral? Não. Mas a lei garante um mínimo, ou seja, as emissoras podem convidar aqueles candidatos com mais destaque, que estão se destacando mais nas pesquisas, mas um mínimo ela precisa seguir, que é o que está na lei. A lei garante, então, a participação de candidatos, partidos, federações e coligações com representação de, no mínimo, 5 parlamentares no Congresso Nacional. E esses candidatos não podem ter sido indeferidos, mas eles podem participar do debate se eles estiverem com as candidaturas ainda por serem julgadas, né? Embora impugnadas, com as candidaturas subjúdice, eles podem participar. A tabela com esses números aqui, de representação mínima no Congresso Nacional, ela é publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 52 da Lei 9.504 de 97. Então, fiquem atentos ao site do TSE, que sempre saem essas atualizações. Nos debates, não poderá haver exclusão de candidaturas que tenham a presença assegurada naqueles termos que nós vimos, no mínimo de representação no Congresso de 5 parlamentares. E também não pode haver a exclusão de candidatos que já tenham sido formalmente convidados, ou seja, você convidou o candidato, a emissora não pode desconvidar para participar do debate. É admitida a realização de debates sem a presença de candidato, mas o veículo, a emissora, tem que comprovar que ela enviou, pelo menos enviou o convite com antecedência mínima de 72 horas. Então, os candidatos não são obrigados a participar do debate, né? Eles vão se eles quiserem, se isso for interessante para as plataformas deles de propaganda eleitoral. Mas tem que ser convidado, tá? Então, o convite tem que partir da emissora com até 72 horas de antecedência. É vedada, ou seja, é proibida a presença do mesmo candidato em mais de um debate por emissora. Então, aquele candidato, para participar de debate, ele só pode participar de um debate por emissora. Pode participar de vários debates em várias emissoras? Pode, mas naquela emissora só pode em um. O descumprimento dessas regras relativas aos debates sujeita a empresa infratora a suspensão da programação por 24 horas e, durante essa suspensão, ela vai ter que transmitir a cada 15 minutos mensagem de orientação ao eleitor. Se, no entanto, a empresa reiterar a conduta, o período de suspensão será duplicado.
E essa suspensão é aplicável apenas na circunscrição do pleito. Se o debate for para candidatos a prefeito e a emissora descumprir alguma regra, suspende-se a programação apenas do município. E essa é a lógica para os governos estaduais e governos federais. Esse foi a nossa aula 6 do módulo 4. Na próxima aula, nós vamos ver como funciona a propaganda no horário gratuito da TV e do rádio.